E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Ontem eu lancei um vídeo aqui, de jornalistas que meio que comparam os elencos do Fortaleza com o do Bahia, Um corte, inclusive, do canal NE45 dos jornalistas Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, Celso Ishigami e Companhia Limitada, É uma galera que cobre o futebol do Nordeste desde Pernambuco e também de outros estados da região, tá, galera? Um corte muito bom, muito interessante, gerou aqui um bom debate no canal, Hoje eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer mais um pequeno corte do NE45, só que dessa vez comparando os elencos de Ceará e Sport. Não vamos perder tempo, Vamos logo para o vídeo. Mas vamos lá, vamos para o goleiro, Léo. Vou começar com você, para você acordar logo aí, você estava calado demais. A gente tem Richard e Aguilar, enfim. Aguilar chega aí com status talvez de titular. E no Sport a gente tem Renan, Denis ali machucado, ainda deve demorar a voltar. Então a gente tem só Renan no Sport, Léo. Eu acho assim, a não ser que o Alfredo Aguilar tenha uma confiança muito grande, aquela confiança mesmo daquela indicação que é que a gente chama o galeto do treinador, do Morínigo, eu não vejo, pelo menos no começo da temporada, que o Richard seja reserva. Muito pelo contexto, assim. O Richard foi um jogador muito importante nos bastidores do ano passado. É um jogador que perdeu a posição, lesão, voltou de lesão, depois o João Ricardo entrou muito bem, e ele foi para o banco, mas é um cara que sempre quando foi utilizado, foi muito bem, com exceção do começo da passagem, e é um cara que quis ficar, O Richard, ele quis ficar. Ele, inclusive, surgiu rumores que ele teve ano passado, na crise de goleiros do Fortaleza, proposta para sair e não saiu. Dentro desse contexto, eu acho que ganha mais força. Dentro da saída do João Ricardo, diretamente para o rival, eu acho que no primeiro momento eu não vejo o Richard sendo reserva, não. Certo. Fred, como é que você vê aí essa disputa entre os goleiros aí, O Ceará tem o Richard, que é um cara que veja só, o torcedor do Ceará que me acompanha, eu nunca gostei da contratação de Richard, e para mim o desempenho dele no Ceará sempre me surpreendeu positivamente. Sim. Eu achava Richard, quando veio do Paraná Clube, aquele goleiro que aparece porque o time é horroroso, um pouco do que foi Carlos Eduardo do Sport. Eu tinha um temor que acontecesse o mesmo no Ceará, mas E no começo da passagem ele até foi isso, Fred? Assim, o teu temor que tu manifestou naquela época foi justificado, ele foi muito mal. Isso, assim, Até lesionou e voltou depois já no ritmo melhor e pronto. Aí depois manteve uma estabilidade, sempre que atuou, geralmente foi muito bem. Me surpreendeu no Ceará, e eu tenho que considerar a mesma regra que a gente estava tratando aqui, com os jogadores do Fortaleza, eu tenho que considerar para o Ceará. A gente está analisando o Richard do Ceará. Tá? Então, tá mais testado, tá mais pronto, ainda que tenha perdido a posição, mas perdeu a posição para um cara que eu considero um dos melhores goleiros possíveis, para times do segundo, terceiro degrau ali da Série A. Eu acho o Ricardo um baita goleiro. E tem o Aguilar chegando que vem do futebol equatoriano, tudo aquilo vai sempre pesar, mas mas ainda tem mais, mesmo assim, ainda tem mais lastro do que Renan. Tá? Renan, veja só, Renan é a contratação do Sport que ela está passando como boa, como ok, para um time que não teve goleiro em 2022, desde que Maílson saiu. Assim. Se fosse Renan imediatamente substituindo Maílson, a gente estava aqui torcendo nariz. A gente estaria aqui torcendo nariz. Mas depois de você não ter goleiro, tá todo mundo aliviado, por ter Renan, por ser um goleiro que pelo menos é da profissão, é do ramo, Mas aí é incomparável. Tá? Pelo menos é da profissão, é foda. Cara, eu entendi. Vai detalhe. Fique certo que o menino que lá em Londrina vai levar gol, não, viu? Tu sabe que não vai, É brincadeira. Eu chego a ficar aliviado quando eu vi no Londrina. Rapaz. Mas aí eu acho que a distância é boa, tá? É uma distância boa no Ceará, porque dois goleiros mais testados. Tem uma certa diferença aí bem considerável.
Só uma coisa, o Aguilar jogou 3 jogos pela seleção do Paraguai. O primeiro foi com o Mourinho, em 2018 contra o Japão. Então, acho que ele vem com uma certa indicação, talvez. Moral com um treinador grande, né? É isso. Então, acho que aí fica Ceará, né? Bem pouco discutível, né? Exatamente. Não é discutível, né? Exatamente. Aí na direita, o Sport manteve. O Sport tem Eduardo, que fez um bom fim de temporada ali e renovou. E Everton, que já tinha contrato, vive seus altos e baixos de um garoto que sobe da base, teve um momento muito bom, ali naquela Série A que o Sport caiu, depois, enfim, perde a posição, se machuca, Eduardo ganha o espaço, Eduardo hoje é o titular da lateral direita, e aí a gente tem o Ceará, Léo, com o Igor como titular aí, né, nesse momento, nesse recorte atual, né? O que é que você acha aí? O que é que você vê aí dessa disputa, dessas duas laterais, Léo? A lateral direita do Ceará, a preço de hoje, ela é bem abaixo da crítica, assim. O Igor surgiu no Curitiba como uma promessa, veio para o Ceará, assim, no momento de desespero, foi jogado na Série A e foi muito mal mesmo na Série A. É um jogador que já chega com desconfiança da torcida, chega com bastante má vontade da torcida, e para disputar de posição tem o Marcos Ítalo, né, o vulgo Buiú, que tem muito menos confiança da torcida ainda que o Igor, assim. É aquele jogador da base que você mantém ali no elenco como terceira opção, porque ele entra ali, ele é como o Kelvin, ele é sempre nota 5, 6, mas eu acho que o Ceará para início de temporada precisa de mais nas duas laterais. O Igor jogou no Curitiba com o Mourinho, e vem treinando como titular, inclusive no treinamento de hoje foi titular, porque o Michel Macedo não treinou, porque ele tem negociações já bem avançadas com o Goiás. Ele tem um salário relativamente alto para os padrões atuais de Série B. E, aparentemente, segundo informações, é que o que está sendo discutido ainda são os percentuais de salário que o Ceará vai pagar, que o Goiás vai pagar. Mas é uma saída bem iminente. Então, eu acho que o Ceará precisa urgentemente ir ao mercado para buscar reforço para essa lateral direita aí, porque eu acho que sequer serve para início de temporada, para você observar. A figura do Igor e do Buiú são muito questionadas. Eu acho que já começa com insegurança muito forte aí na lateral. Vou pegando aqui, tá? O próprio comentário de Léo, né, já meio que coloca na obrigatoriedade do Sport ser escolhido aí. Aí você do Ceará vai dizer, porra, Eduardo, horrível, né? E aí vai ser sempre aquela questão de jogadores, né, que não tem a mesma imagem em todos os clubes. Mas Eduardo é um cara que deu conta, né, do recado do Sport, e Everton é um menino que a gente sempre acreditou, né? Um ano bem ruim ano passado, mas vinha de outras temporadas boas. Ele era forte na frente, mas não mostrou isso ano passado. Não acho que é uma posição que o fato do Sport dizer o Sport está melhor do que o Ceará na lateral direita, mas não faz da lateral direita um ponto forte do Sport. Talvez seja um ponto fraco dos dois clubes. Né? O do Ceará, pela definição do próprio Léo, um ponto fraco. No Sport, um ponto regular. Um ponto equacionado. Eduardo não salta aos olhos de ninguém, mas corrigiu os problemas do setor. E Everton é muito, muito instável. Muito instável. Everton, o melhor que ele fez na carreira até aqui foi a Série A. Né? Aquela Série A da pandemia, né? Foi 2020. Quando ele entrou de ponta e o Sport tinha uma escassez ofensiva enorme, ele deu conta do recado. Ele até ficou marcado naquele jogo contra o Bahia, que ele fez 3 gols contra o Bahia e os 3 anulados. Né? Ele foi bem marcado, mas foi uma grande atuação dele naquele Sport Bahia. O Sport, né, amassou o Bahia, mas ganhou ali 1-0. Não sei se o Sport chegou. Esquece isso aí, irmão. Pelo amor de Deus.
Não, Já. foi 2-0, gol de bicicleta 2 a 0, Thiago Neves e fez um o gol gol. do Maidana. E a gente tem... eu acho também que o Sport larga um pouco na frente aí nessa lateral. A gente vai para a zaga. Luiz Otávio e Thiago Pagnussá, com David Ricardo e Gabriel Lacerda. E o Sport repetindo a sua zaga com Thierry. Se mantendo, né? Teve muita especulação, né, Fred? Na verdade, nem tanta especulação, mas muita expectativa de que Thierry pudesse sair pelo bom desempenho dele aí na última temporada, mas não saiu até agora. Thierry e Sabino, essa dupla que por muitas vezes aí a gente colocou Samieri, os melhores do Sport. O famoso Samieri, né? Exatamente. É uma boa dupla, né? Uma dupla muito acima da média para a Série B, muito acima da média. Arrisco dizer, se o Sport pudesse escolher, não teria essa defesa. Eu acho que se o Sport pudesse escolher, não pagaria mais de R$200 mil a Sabino para jogar a Série B. Se o Sport pudesse escolher, mas o Sport não pode escolher. O Sport tem um contato com o Sabino e Sabino não consegue hoje ser recolocado numa Série A, porque só o clube da Série A poderia pagar esse salário para ele. Até houve um interesse, o Sport chegou até a encaminhar uma negociação recente, mas aí nosso amigo Lisca deu uma entrevista dando uma cacetada aí, fazendo as críticas a Sabino, pelo mal, desvalorizou o jogador no mercado, mas assim, para a Série B está de ótimo tamanho. Com dois bons reservas, né, da base. Chico, né, que já é acionado há alguns anos, e eu arrisco dizer que sempre dá conta. Ano passado foi muito bem quando entrou. E Renzo, né, que todo mundo já dizia que estava pronto e que pode jogar. JP não está aqui agora. Quem está muito atento aí, percebeu que a gente teve uma atualização mínima aí no campinho e subiu o ponto de Aju como opção para o lugar de Ronaldo, né? Porque JP falou que o esporte, o departamento profissional do esporte enxerga, né, Aju como quinto zagueiro e não como opção de volante, tá? E é um jogador que todo mundo aposta todas as fichas. Agora, para quinta opção de zagueiro vai ser difícil jogar, né? Dificilmente então, essa é a visão aí. Deixar que Léo traga a visão aí sobre a nova defesa do Ceará, tá? Mas o Sport está muito bem servido. Eu acho que assim, esse foi um ponto forte do Sport, né, ano passado, e eu acredito que tende a ser de novo, né? Eu acho muito seguro, eu vejo muita segurança aí, né, nessa defesa. Não preocupa em nada, né? Uma lesão não preocupa. Uma expulsão não preocupa. É um porto seguro do Sport para 2023. É isso. Léo. No Ceará, é uma nova velha zaga, né? Eu acho que o grande problema dessa zaga aí, apesar que para a Série B o Luiz Otávio e o Thiago Pagnussá, eles realmente são no nível de confiança bem satisfatório. Agora são jogadores pesados, né? E já de certa idade. O Luiz Otávio vem de uma temporada muito irregular. É o capitão do time na temporada passada, mas muito questionado pela torcida, tanto pela atuação como capitão, pela atuação em campo, pelas falhas em momentos decisivos. Mas eu acho assim, em relação a essa zaga do Ceará, eu gosto do conjunto, entre duas opções jovens para o banco, assim, o Lacerda com mais de 50 partidas de Série A, e é um jogador em formação. Eu acho que é um jogador que foi colocado na fogueira muitas vezes, mas... Lacerda é titular não, Eu acho que hoje não. Ele não está treinando, né? Desde o começo dos treinamentos, ele não está treinando como titular. Essa zaga vai sendo sempre formada nos treinamentos pelo Luiz Otávio e pelo Thiago Pagnussá. Agora, sim, tanto o David Ricardo como o Gabriel Lacerda são jogadores em desenvolvimento, mas que mostraram muita segurança, inclusive em Série A. O David Ricardo bem mais jovem, o Gabriel Lacerda bem testado. Eu gosto do conjunto do Ceará. Agora, hoje, a zaga titular do Sport, eu acho que leva uma ligeira vantagem pela questão de idade
e pela questão do histórico recente dos dois. Tanto o Pagnussá vindo de 2 temporadas no Japão, ou seja, vai ter uma readaptação, e o Lusa tá vindo de temporadas abaixo. Então, acho que o Sport nessa leva um pouco de vantagem, apesar de gostar mais do conjunto do Ceará. Nesse caso, eu acho que não acho que seja uma vantagem pequena, não. Acho que é uma vantagem boa. A defesa do Sport, a dupla de zaga especificamente. Eu acho que não é leve, não, porque é uma dupla de zaga que funcionou na primeira divisão, teve o melhor desempenho da história do Sport na primeira divisão. Quando o time estava ajustado, mesmo com o Sabino visivelmente assim, acima do peso, o Sport teve, ainda com o Maílson, né, teve um bom desempenho defensivo também na segunda divisão, não tão bom quanto teve na primeira, mas teve. Então, há um entrosamento, são 2 jogadores, assim, os do Ceará também são testados na primeira divisão, só que no caso do Sport é testado no próprio Sport, os 2 juntos, indo para o 3º ano. Eu acho que é mais uma questão aí de saber se Thierry vai ficar o ano todo no Sport. Porque Sabino, com o salário que tem e com o físico que vem apresentando, acho que ele não se coloca tanto à disposição para a divisão acima. Thierry não. Thierry, tanto financeiramente quanto... E até ele no começo, os primeiros momentos dele, era um cara que se lesionava até bastante no Sport, parecia ser um jogador que estava fadado a nunca se apresentar, mas hoje... Na verdade, o início, a primeira temporada dele foi em 2019, ele jogou toda. E aí, em 2020, foi que ele começou a ter uma sequência, quando o Sport subiu, né, foi para a Série A, uma sequência incrível de lesões, não jogava. E aí ficou essa imagem... Ficou essa imagem de parecer que ia ser um jogador assim, mas já acho que já apagou. É um jogador regular, fisicamente regular, né, nesse sentido, de se apresentar para a escalação. Então, acho que o risco aí, na verdade, é o Sport perder esse defensor. Acho que tem um só vazando muito aí. É do Fred. Tem o risco de perder o defensor, mas tendo à disposição, assim, se for Sabino e Thierry, nesse caso, eu acho que por já ser testado há alguns anos e pela regularidade que tem, mesmo com o Sabino dessa forma, eu acho que nesse caso o Sport me parece ter uma defesa, uma dupla de zaga bem superior ao do Ceará. Apesar de detalhe, bem superior, porque esses 2 do Sport, eles responderam nas campanhas. Mas eu não digo bem superior por não gostar do 2 do Ceará, não, tá? Eu acho que o Ceará também está bem servido a defesa. Então, para desenhar um pouco mais essa história, talvez seja o setor, nos 2 times, os melhores setores, talvez sejam 2 bons setores do time, só que o sarrafo do Sport está realmente alto. Está um sarrafo onde que se o Sport estivesse na primeira divisão, o Sport não estaria tão... tem que mudar isso aqui. Se estivesse na primeira divisão, essa dupla poderia ser essa dupla. Como já foi essa dupla. Isso. Perfeito. Fred, aí na lateral esquerda, a gente tem Igor Cariús, que foi um nome especulado pelo próprio Ceará e acabou vindo para o Sport. Foi contratado pelo Sport. E Filipinho, que chega machucado, enfim, uma aposta aí, vem do ABC. E o Ceará não conseguiu contratar Igor Cariús, foi buscar Danilo Barcelos e tem o William Formiga também como reforço para essa temporada, Fred. Como é que você vê essa disputa aí desses 4 laterais? Não conheço os 2 reservas, tá? Conheço Filipinho, só via assim, os elogios, né? Ouvi falar. E a vontade da torcida do ABC que ele permanecesse no ABC. Mas não conheço e também não conheço o William Formiga. Danilo Barcelos e Igor Cariús, assim, chegou até a falar na época que o Sport queria Danilo Barcelos como a primeira opção, o Ceará queria Igor Cariús como a primeira opção, e acabou que as negociações inverteram, né? Eu acho que há um equilíbrio aí. O Sport apostou num perfil melhor. Jogador mais jovem, jogador numa ascensão, mas eu teria mais confiança em Danilo Barcelos. Eu teria mais confiança em Danilo Barcelos. Eu mesmo teria mais confiança no velho Sander, né? Eu sou sandista, né? Mas eu acho que é bem equilibrado esse setor. Eu acho que é um setor de equilíbrio. Não tem por que escolher um lado, não, porque eu acho que é bem parecido. Bem parecido. Eu tô com o Fred nessa também. Eu acho que é um setor muito equilibrado.
Foi muito falado no nome do Igor Cariús aqui, que pediu prazo para responder, etc. E com essa demora, o Ceará saiu do negócio e foi buscar o Danilo Barcelos, que era um nome que já teria vindo para a Série A em 2021, 22, né? Já chegou muito perto desse negócio de fechar com o Ceará. Teve uma certa rejeição da torcida, mas em contexto de Série B foi um nome muito bem recebido. Inclusive mais que o do Igor Cariús. E eu acho assim, que nessa questão de lateral esquerda, os dois estão bem equilibrados. Não conheço o Filipinho também, mas o William Formiga fez uma Série B aí de recuperação aí pelo Vila Nova e também veio como um dos bons nomes aí já da gestão do Juliano Camargo. Dos bons que ele aposta, na verdade, né? Então, vejo muito equilíbrio aí nesse setor. Eu não vejo muita predominância nenhum dos dois, não. É isso. Eu também ficaria pelo empate aí nesse duelo, maestro. Por aí, né? É o contrário do que a gente estava falando da dupla de zaga. Então, enquanto a gente olha a dupla de zaga pronta, assim, que tipo, mantendo isso aqui, é só ter um encaixe melhor, um ritmo de jogo e assim, não precisaria. Nesse caso, me parece ainda que dá para melhorar, sabe? Tanto o lado esquerdo do Sport quanto o Danilo Barcelos é um cara rodado pra caramba, experiente. Irmão, mas vai ter uns cruzamentos, meu amigo, que a turma do Ceará vai enlouquecer. Não tem como não ter. Porque senão ele não estaria nessa fase, nessa curva da carreira dele. Vai ter um cruzamento que o cara vai ficar sem entender. Tem um do Sport que virou GIF, porra, assim, que é uma bola que vai bater na lateral. É um chute, assim, um negócio. É um jogador útil, um cara que é um bom cobrador de falta, tem uma bola parada muito boa. Mas que... Operário. Já foi jogador do Ceará, não foi, Léo? Já jogou no Ceará, Danilo? Não. Não, né? Primeira passagem aqui, não. Pronto, é bom que vai ser algo marcante. Vai ter uma raivinha, mas é um cara que eu queria. Vai decidir, vai fazer um golaço aqui, vai cruzar uma bola na medida. Mas vai fazer, não tem como não fazer raiva, porra. Fez raiva em todo mundo. Vai fazer uma raivinha aqui, outra ali, não tem como não fazer. Eu até diria que na dividida, se fosse assim, Fred, tu define, eu ia em Danilo, não ia em Cariús, não. Não, veja só, mas nesse caso o sarrafo tá muito baixo, é o que eu acabei de falar. Na zaga, tá aqui. Nesse caso, você pode até. Eu iria de Danilo, eu iria também. Escolheria Danilo, mas isso só por ter visto mais, por saber que tem um poder de definição maior. Mas essa escolha não transforma o nome em um nome ideal. Não transforma. É só uma escolha. Nesse caso, eu acho que os dois times têm que dar para melhorar esse setor aí. Uma boa vamos ver se o cara rende, esse cara rende aí no esporte, sei lá. Matheus aqui do Central da Ilha disse que. Uma boa lembrança. No 2-0 do Sport na final da Copa do Nordeste de 2014, Danilo faz um dos gols. Danilo abre o placar daquele jogo ali. Não, quem abriu o placar foi Neto Baiano, ele fez o placar. Danilo faz o segundo, exatamente. Faz o segundo gol. O primeiro jogo da final, né? Aqui na Ilha do Retiro. Vamos para o meio de campo. A gente tem duas formatações diferentes aí do time agora, a partir daí, né, Fred? A gente desenha a do Ceará, e talvez seja até bom passar lá para Léo começar. Eu não vejo, eu vejo que esse nomezinho vai ser Chay, né, que foi até confirmado hoje, e não Vina, né, Léo? O Ceará quer que Vina encontre um destino para 2023. A gente sempre disse isso, né? Ceará, a gente sempre disse isso, meu amigo. Na primeira divisão paga, na segunda divisão é mais difícil. É foda pagar. Mas aí fala 200 mil vezes. Mesmo tinha contrato da time, mas assim, é um contrato que só existe com o Ceará na primeira divisão. Não tem saúde financeira que seja razoável em ter um salário como esse de Vina na Série B. Não, na verdade, não tem, né? É uma cláusula contratual de regresso ao primeiro valor de contrato, né? 300, né? Não é mantido o mesmo valor. Pelo amor de Deus, continua não sendo. Mas assim, o que eu falo sobre Série B é o seguinte: quando o time cai, ele vai ter que ter algumas peças acima da média. Um bom goleiro, um bom centroavante e um bom meia. Pelo menos. Um bom zagueiro, 3 jogadores com padrão salarial mais elevado. Às vezes você vai no mercado buscar esse cara. E às vezes você mantém um cara que está no elenco. Assim, eu acho que isso depende muito mais da vontade do jogador do que da questão salarial. Porque Vina ficando na Série B, querendo jogar, ele é muito acima dos outros jogadores da posição da Série B. Assim, ele está num patamar
no último patamar. Acho que poucos a gente coloca igual ele querendo jogar. Assim, eu acho assim, partindo da vontade do jogador querer ficar, e ele tá treinando, chegou a haver uma negociação, chegou a ficar muito próximo do Al Nassr. E curiosamente, a negociação do Cristiano Ronaldo influenciou nisso pelo limite brasileiro lá. Léo, deixa eu só tirar uma dúvida contigo, que tu falou assim, eu achei muito interessante isso, porque a gente já tinha falado tantas vezes, e não lembro de ter escutado isso antes, do contrato do cara ser rebaixado também, meu irmão. Eu sou dessa linha, veja só, dentro de como é o modelo, não pode o time ser, o cara tem um contrato, o orçamento do clube cai de 150 milhões para 70 milhões e o custo permanece o mesmo para todo mundo. É muito difícil, pô. Se essa cláusula do contrato de Vina teve essa previsão, parabéns para a direção do Ceará, viu? Porque é algo, primeiro, o jogador ter topado, né? E segundo, porque é raríssimo de acontecer. Assim, eu confesso que eu não lembro, me chamou muita atenção quando falou isso. É porque é um contrato longo e foi num patamar... Eu sei, mas esse contrato longo, o jogador não gosta de abrir mão de dinheiro, não, pô. Eu acho que até a possibilidade... Ninguém gosta, na verdade, né, na jogador. Eu acho que é aquela questão contratual do cara tá aqui discutindo uma pedida. O clube quer pagar 400, o cara quer 550. Aí o clube, rapaz, eu não tenho como pagar isso. Até pago, mas se eu for rebaixado, a gente volta ao patamar anterior. É mais isso, assim, o cara sabe que tá garantindo ali 150 mil a mais por ano, mas dá ali um bote salva-vidas ali pro clube. O Vina teve muito perto também do Grêmio, mas o Grêmio não quis chegar ao valor de salário do Vina. Porque o Vina discute, é o que se comentou no clube, que o Vina discute assim, ó, se eu ficar no Ceará, eu tenho esse rebaixamento, mas para sair eu quero ganhar meu salário cheio. Foi isso, o Sport sondou. O Vasco sondou. Léo, o Sport sondou Vina, né? Sobretudo ali quando a questão quando o Ceará... Porque é o que eu falei, viu só, o Ceará não deu um balão no Sport em Jean Carlos. Não deu. Os dois clubes até conversaram sobre, assim, não... Foi realmente uma saída para Jean Carlos, que não queria mais ficar no Náutico de jeito nenhum, queria vir para o Sport, mas não teve problema. E o Sport foi ver qual era a Vina. E o problema que acabou acontecendo foi esse entendimento. Porque o Sport cogitou trazer Vina desde que o Sport pagasse o salário do contrato da cláusula de segunda divisão. Só que Vina não aceita dessa forma. Ele acha que se ele for negociado, a cláusula dele só vale para permanência no Ceará. Se ele for negociado, ele tem que ter o contrato. Eu acho até que ele está certo, tá? Eu acho até que ele está certo na visão dele. Eu acho assim, o que eu acho assim, se ele for negociado por um clube da Série A, faz todo sentido. Sim. Pro da Série B menos, né? Eu concordo. Faz todo sentido. Isso. Mas ele não abriu mão, não. Agora ele vai ficando, tá treinando, tá cumprindo com as responsabilidades com o clube, diferente do Richard, né? Richard Coelho. E eu acho que ele vai ficando, e eu acho que dificilmente aparece, se ele bater o pé de forma intransigente aí nessa negociação de valores, dificilmente ele sai. E se ficar com boa vontade, eu repito, assim, eu acho que é uma peça muito acima da Série B, assim. É um cara que realmente vai fazer o diferencial. Agora, existe a chance de ele ficar com boa vontade? Tem. Não é descartada essa possibilidade. Dentro do clube não é descartado. Da boa vontade dele. Acho que a pressão de reta final de temporada ano passado foi muito pesada entre ele e torcida. Eu acho que terminando a temporada vai dando aquela esfriada e eu não sei, assim, é muito incerta a questão do Vina, mas eu não estranharia ele ficar, não. Eu também não, eu só não sei, eu estranho mais a boa vontade do que ele ficar. Deixa o primeiro jogo aí. A junção das coisas. Ele desiste. Eu acho que ele quer testar o primeiro jogo. A boa vontade eu tenho mais dúvidas. Ver a reação da arquibancada. Mas aí o Ceará é muito, muito melhor, né? Nesse setor. Muito melhor, né? Muito melhor. Sendo 4, até sendo porque 3, como for. O jogador que o Sport mais gosta desse setor, a torcida do Ceará, nem sei qual a imagem exata de Fabinho. Acho que é uma imagem média, né? Não, a torcida do Ceará gosta muito do Fabinho. Gosta do Fabinho? Gosta muito.
Aqui a saída do Fabinho foi considerada assim, ó, mas encerrou o ciclo, 36 anos, salário altíssimo e tá na hora de renovar, mas não foi, a torcida queria que ele permanecesse. Entendi. Mas foi realmente uma questão de encerrar o ciclo. Ele aqui é muito, muito festejado, muito querido, né? Foi o melhor jogador também do Sport da Série B, né? No passado. Foi. Aqui também. E eu acho que, inclusive, por essa temporada, comparando aí o Richardson também, que era muito querido pela torcida, e o Fabinho, a torcida do Ceará ainda preferiu o Fabinho. E nessa dividida de bola aí, a torcida do Ceará votaria pelo Fabinho. O Richardson fez uma temporada muito abaixo, assim. Tinha uma ótima expectativa, né? Mas foi muito baixo. Né? De fato, isso aí. Eu acho que pela última temporada, mesmo em divisões diferentes, agora, eu acho que o Fabinho eu acho que já Richardson, eu acho que ele pode ter um bom ano de recuperação. Em Série B... Cai o nível, né? Cai o nível. Cai o nível e tal. Ele tem um bom passe. Ele hoje é um jogador que... no Japão ele teve essa característica, assim, é um cara que aprendeu a ir mais à frente com a bola. Acho que o grande problema dele esse ano foi principalmente em relação à grande qualidade que ele tinha, que era a marcação, né? Ele veio do Japão aí com um jet lag aí de 1 segundo, que era a diferença entre o desarme e o cartão amarelo. E ele tá com esse jet lag a temporada todinha. Eu acho que quando ele pegar essa adaptação fuso horário aí, ele volta a ser o que ele era antes. É isso. Mas essa duplinha Vina e Giancarlo, Chay, assim. Chay foi outro, pronto. O jogador, é engraçado que o Sport Ceará, eles fizeram o mesmo mercado, assim, né? Conversaram com os mesmos jogadores e tal. O Sport cogitou muito o Chay. Mas aí não foi uma dificuldade da negociação do Sport. O Sport escolheu. Era Chay ou Giancarlo, o Sport optou por Giancarlo. E depois que Giancarlo não fechou, o Sport não quis mais pensar no perfil de Chay, foi atrás de Jorginho, que era um patamar salarial acima dos dois, tá? Jorginho é um jogador mais caro do que Giancarlo, não sei exatamente do que Chay, mas o Sport optou por... o Sport optou, Série A, né? Giancarlo é um jogador que estava na Série B, não joga a Série A há muitos anos, né? O Chay, informação do Passinho no grupo, né? O Chay ganhava 220 mil reais no Botafogo. E o Botafogo. E vai ser dividido o salário, né? O Botafogo vai pagar uma parte do salário. Acho que o Chay vai sair por cerca de 90 a 100 mil pro Ceará. Aí tá ótimo. O jogador tá encarando como isso. O próprio jogador, quando chegou aqui, ele veio de carro. Chegou aqui na quinta-feira, veio de carro do Rio de Janeiro. Questão de problema de transporte ter problema de transporte com o animal de estimação dele, ele queria trazer um cachorro, algo desse tipo. E ele chegou e ele, para todos, ele é bem aberto em dizer que está encarando essa oportunidade como uma volta por cima na carreira, que acha que vem bem abaixo e quer se retornar ao patamar que ele tinha antes, e viu isso como uma oportunidade. Eu acho que, inclusive, ele chega com essa noção que no primeiro momento ele vem para ser reserva, até porque o Giancarlo... aquelas coisas, a torcida do Ceará, tem jogador que a torcida do Ceará olha pra ele, eu quero esse cara, eu quero esse cara, eu quero esse cara, e o cara já chega com um tapete vermelho, assim. O Giancarlo é um desses, assim. Há 2 anos que a torcida do Ceará fala do Giancarlo, e eu acho que ele já chegou quase com esse status. Acho que você vê até pelas próprias redes sociais do clube, assim, ele tem sempre muito destaque, e eu também eu vejo o Chay mais como o próprio Pacini definiu, que acho que ele vai ajudar muito o Ceará na Série B como aquele reserva que sempre entra. Assim, eu não vejo eles dois jogando junto, não. Acho que vejo o Chay mesmo, a não ser que entre e arrebente de cara, assim, realmente. Mas se vir a sair, abre espaço para os dois juntos, né? Talvez. Aí a gente vai pro ataque. Ceará, a gente tem aí Eric, Caio, Rafael, tem só um ponto, Lucas, antes de ir pro ataque. Fala. Só um ponto. Deixando claro que o Sport, eu não acho que tá ok os volantes, não, né? Precisa de contratação no setor, tá? Precisa de contratação. Não tem esse desenho de Ronaldo começar o ano como titular, até porque a renovação dele, o Sport ficou até pensando se queria, se não queria, né? Levou em conta várias outras coisas para renovou um ano ou mais? Oi? A renovação foi 1 ano ou foi mais? Eu nem sei. E
precisa de um volante. Porque eu também não vejo o desenho, que algumas pessoas veem o desenho de Matheus, do time jogar com Fabinho, Matheus Vargas e Jorginho. Eu acho que assim, para Pernambucano, para algum jogo da Copa do Nordeste, ok, mas não sei se na Série B. Do jogo, né? Você teria mas o Matheus Vargas fez muito essa função aqui. Ele vindo mais de trás ali, jogando nessa posição aí. É porque Fabinho teria que virar o primeiro, né? Ele é o cara que tem, Fabinho, né? ele tem um bom poder de marcação, o Matheus Vargas. Agora. Não sei, acho que vai ser útil. Para a Série B, eu acho um jogador bem. Eu também acho. Jogador chato para a Série B, assim, cara de jogador chato para a Série B, assim, aquele jogador que fica no. Veja, nós estamos falando dos 2 melhores elencos da Série B. É importante deixar claro isso nesse momento. Possivelmente são os 2 melhores. Se isso aí vai dar certo, né? Se o Ceará vai conseguir deixar sua crise só no extracampo. Os dois têm outra particularidade, né? São os 2 melhores elencos, possivelmente os 2 melhores elencos da segunda divisão de 2023, mas com quase metade da tabela sem público. Isso vai, meu irmão, isso vai fazer muita diferença. Mas eu acho que recupera uma parte. Eu acho que veja só, o do Ceará aumentou, viu? Assim, veja só, o Ceará foi pro julgamento, aumentou. Então, assim, sei não, velho. Não tenho essa certeza toda, não. Eu acho, mas não é certeza. Eu falei, eu acho que eles recuperam uma parte. Repetindo, o do Ceará aumentou. Foi pro segundo julgamento, piorou. Sim, mas aí depois, quando estiver chegando perto, pede uma parte em cesta básica, né? É isso. Eu acho que isso é proporcional, sobretudo porque foi o Grêmio, né? É absurdo. Se você botar o Grêmio do lado, é absurdo, né? Se você botar o Grêmio do lado, é um completo absurdo. Mas acho que foi no Futebol Manager que fizeram tipo o que o FIFA fez da Copa do Mundo. Acertou, inclusive, né? Acertou que a Argentina ia ser campeão, acertou os últimos 4 campeões. 10, 14, 18, 22. E colocou, e no caso disso aí, não do FIFA, mas do FM, o Ceará como campeão, o Sport como vice, e o Vitória subindo também. Eu não lembro agora que é o 3º lugar. O Vitória sobe como 4. Assino. Me dá o 4. O Atlético Goianiense, eu acho. Fica com o Nacional aí. Foi analisar a tabela, parece que perdeu o ponto com Londrina, viu, Fred? Queria dizer isso não, mas... A estrelinha de prata do Ceará vai ser em cima de um tropecinho da turma no Londrina. Diga nada. Caso Eduardo pegar... Assino o quarto. Veja, se o Ceará subir como campeão, recupera um terreno grande da confusão. Mas vai ser, ó, a grande maioria vai fazer a mesma besteira que quando Fortaleza fez quando ganhou para o Nordeste. Fortaleza fez faixa. Fortaleza fez faixa. De quê? Campeão do Nordeste. Meu segundo título mais importante. Os caras fizeram faixa, pô. A torcida do Ceará vai fazer a mesma besteira. Olha o que eu tô dizendo. Eu conheço aqui o meu quintal. Seu gato. Meu velho, veja só. É porque eu não vou entrar nesse debate aqui de quase de 1,5 já. Mas agora eu nem lembro mais. Não é um debate, é só sobre o tempo. Calma, jovem. Não, isso aqui não é entretenimento, não é companhia. Isso aqui é um programa de companhia agora, de não sei o quê. Nada que é pra fazer companhia. Isso foi que é outro debate. Eu nem lembro mais o que a gente dizia. Mas eu lembro que era confusão da porra. Se valia mais a Copa do Nordeste. A gente dizia que a Série B valia menos, pô. Que a Copa do Nordeste vale mais, não é isso? Então, se o Ceará fizer... É justamente o meu ponto. Então, se o Ceará fizer essa faixa, o Ceará está certo. Claro. Claro. Mas eu acho uma passada de receita, porra. Como achei de Fortaleza também. Mas eu acho que o Ceará tem que arrumar esse título aí. Antes não precisava, não. Depois que largou a série, eu acho que... Veja só, se subir como segundo, terceiro, quarto, e ano que vem vai nem lembrar disso. Eu tô falando só da greia. Dizer assim, porque se sobe sem o campeonato, aí ele já não pode falar nunca mais do título do Fortaleza. Porque ele já teve a chance lá de igualar e não conseguiu. A gente tá voltando essa discussão, Maria. Mas é um fato, veja só. O Leozinho vai subir em quarto, como saltou quarto, terceiro, sabe? O Sport já foi visto aqui umas 500 vezes. Para campeão do ponto corrido não consegue, vai subir ali e tal. Agora, o meu amigo Vozão precisa desse troféu. Viu?
Assina o quarto, me dê. Vamos embora, vamos embora. A turma tem bota pressão. Eu tô botando pressão, não. Eu tô jogando a real, pô. É o que eu achava isso na época, em 2019, meu irmão. Quando o Fortaleza ganhou, foi 2018. Que 19, meu irmão? 18. A gente tá em 2023. Eu disse isso 18. Lá em 18, ó. Se o Ceará um dia for rebaixado, um dia, aí sim. Aí demorou um bocado. Mas agora tá valendo. Não é pressão, não. É uma coisa que eu falava em 18. Só tô lembrando hoje. E teu ataque, Léo? Tem Eric e Caio Rafael aí, tem Luvanor que chegou também, né? Acho que chegou bom reforço, viu? Opção aí pra... Pois é, Leandro Carvalho vai, preço de hoje vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Tá treinando, tá lá. Rapaz, eu tava falando, cara. Tava passando as fotos do Leandro Carvalho nas avaliações. Ele não tem nem musculatura na perna de jogador. É aquela perna de um cara normal, que não é atleta. Aquela perna reta, assim, não tem um músculo na perna do cara. O cara largou, velho. Largou. Cássio jogando frisbee. Não sei se você viu o vídeo ontem. Vi não. Fred, vou ficar calado porque tu ganha dinheiro com isso. É muito maior, jovem. É muito maior. Porque o frisbee, pelo amor de Deus. Vou ficar calado. Pelo amor de Deus, porra. Mas assim, Caio Rafael é um centroavante da base, que na base vem se destacando demais há muito tempo, já tinha sido incorporado ali, subia profissional, treinava, e agora foi um dos nomes que integrou a lista para subir de forma definitiva. Está treinando como titular, até porque o Luvanor chegou agora, se apresentou agora, está recuperando a forma física, e o Vitor Gabriel é aquele cara que vem como uma aposta sem nenhuma confiança da torcida, assim, aquele cara que surgiu na base do Flamengo com uma promessa, como surgem centenas lá que na base já viram matéria de forma espetacular, mas quando sobe pro profissional E o Vitor Gabriel é esse cara, não aconteceu. Ele terminou como reserva do Juventude na Série A, assim, é um cara que a não ser que aconteça... E assim, é aquele cara que até não lembro quem foi que comentou nos podcasts do Ceará, é o cara que, na melhor das hipóteses, se ele der um lampejo da carreira dele, na primeira temporada o Flamengo arruma uma venda para ele para se livrar do prejuízo. Assim. O Flamengo claramente já considera ele um prejuízo. Assim. É um cara que já vem de vários empréstimos, acho que isso valoriza muito o jogador. E eu acredito que o Caio Rafael tende a ter mais chances. Mas o Luvanor hoje, eu vejo ele como titular. Mas o momento ideal agora, de começo de temporada, é testar o Caio Rafael, né? É aquele momento de campeonato cearense, de tabela mais fraca, e você dá chance ao garoto. E eu acho assim que a torcida do Ceará vem sofrendo muito com camisas 9. Então, assim, eu gosto também do nome gosto do nome do Luvanor, como o Fred disse, mas eu acho que a soma dos fatores faz ser mais lógico começar a temporada com o Caio Rafael. Jogos mais fáceis, dá oportunidade pro garoto, ver se ele pega confiança, ao mesmo tempo, deixa o Luvanor em melhor preparo físico para entrar, para já não ser queimado de cara. Acho assim, um contexto da torcida do Ceará, já prejudica um jogador que chega agora e de repente perde um gol ali feito, faz 3, 4 partidas ruins. Eu acho que aquela... Nosso amigo Matheus já deram destino a ele, né? Quem? Já. Ele assinou com quem? Com Goiás? Quem foi? Assinou com algum time aí. Acho que foi Goiás. Vai fazer gol pra caralho. Vai não, porra. Vai não. Já sei que esse cara fez gol uma vez. Esse cara fez gol 3 meses na vida dele. Pô, pelo amor de Deus. Vai fazer. Ali, aqui é a maldição. Se bem que no Goiás é impressionante. No Goiás eu não duvido, não. Todo 9 faz gol. No Goiás é foda. No Goiás é desonestidade. Ainda bem que o Fred deu essa ré aí, porque eu tava calado. O Goiás é o Yin Yang. 10 a 15. O 9. O Ceará é o... No Goiás é foda. O Goiás é a antítese do Ceará em termos de atacante 9. Aqui o Ceará é um cemitério de camisa 9. O Goiás não. Qualquer cabo que bota 9 lá faz gol. O Náutico era assim. Passou uma época que era tinha uma época que se botasse um cabo de vassoura, meu irmão, porra, fazia um 6. Era foda. Era foda. Acho que o Sport ganha aí, né, Fred? Com esse desenho aí. Se voltar, né? Se não voltar, é Kaique ali. O homem tá vendo a Copa até hoje lá.
Tem algumas. Eu acho que. É porque. Porque a gente tá marcando primeiro 2 contra 3, né? A gente tá aí, né, Tiraram Assim o como foi o meio campo, né? O meio campo. tiraram a o gente Luvanor analisou o pra se meio campo fuder em da quatro arte, né? outros Botaram o contextos, né? Rafael e Luvanor não ficou nem de opção aí. Porque ele não tá treinando, né, com bola. Sim. Essa foi a escalação do treino de hoje. De hoje, né? Mas ele não é nesse cenário. É Né? titular nesse time aí, né? Exatamente, é titular. E assim, eu acho que foi até errado terem mexido aí, porque a gente não tá falando de quem tá hoje. Como eu falei, Love tá comendo carne com ouro, né? Exatamente. É Luvanor. Esse aí foi. É Luvanor. O jogador é Luvanor. Tá? Caio Rafael é ponta ou é 9? É 9. Referência. É 9. É porque o Ceará, em tese, com essa formação aí, não vai ter um ponta, né? Vai jogar com 2 atacantes, né? A princípio. O Mourinho aí. Se vai com 2 meias, veja só. A não ser que não jogue com 2 meias, né? Giancarlo não faz ponta, tá? Não faz, nem Vina. Chay pode fazer, né? Nem Vina. Chay pode fazer. Não, mas aí o Vina pode fazer esse falso 9, né? Que ele sempre fez. Acho que ele. Pode fazer, mas. E aí, o que acharam da análise? Quem tem melhor elenco, o Sport Clube do Recife ou o Ceará? Deixa aqui teu comentário aqui embaixo, tá? É importante também dizer que na descrição deste vídeo tem o link para o canal do NE45 no YouTube. Galera, show de bola, hein? Jornalistas de primeira da nossa região. Então vamos prestigiar o jornalismo nordestino, tá, galera? Aqui, ó, na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá bem? Não esquece de deixar like, se inscreve no canal. Tchau, galera!